Instruções Trabalhistas. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde a todos. E doutora Fernanda também é Instruções Trabalhistas, né? Eu falo que isso é muito importante, eu falo assim, todo mundo quer saber dos seus direitos, das suas obrigações, tanto aquele que contrata ou aquele que é contratado, né? Eu falo, todo mundo quer saber. E hoje nós vamos falar sobre o tema 125, sobre estabilidade provisória, né? Que é o tema 125 do TST. E qual a principal mudança que ele trouxe? Trouxe mudança? Então, vamos recordar a todos aqueles que estão nos assistindo que nós falamos desse tema, mas falamos da proteção que vem ao trabalhador diante dessa decisão. Mas hoje a gente vai fazer um enfoque diferente, porque como a Solange falou, quem contrata também tem essa preocupação diante daquilo, o que vai enfrentar diante de uma decisão dessa. E agora, como a empresa, aquela pessoa que quer contratar, precisa atuar ou administrar diante de uma decisão dessa? Como essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho passou a reconhecer o direito à estabilidade provisória em caso de doenças ocupacionais, mesmo se esse trabalhador não ficou afastado superior a 15 dias do trabalho, não teve a concessão do auxílio por incapacidade acidentário pelo INSS, que mesmo após a demissão, se fica comprovado que aquela doença tem relação com o trabalho e as atividades com ele desempenhada, ele vai poder reivindicar o quê? A reintegração do emprego e essa estabilidade de até 12 meses no trabalho. Quer dizer, o empregador não vai poder demiti-lo, por mais que ele esteja doente. Então, veja como isso reflete muito também para quem contrata. Mas qual era o entendimento anterior sobre essa estabilidade provisória em casos de doenças ocupacionais? Então, antes dessa decisão do TST, a jurisprudência dos tribunais exigia que precisava ter 2 critérios objetivos para garantir essa estabilidade de 12 meses no trabalho. Primeiro, o afastamento superior a 15 dias, que não bastava aquele atestado de 15 dias apresentando para a empresa, e a concessão desse auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, na modalidade acidentário, tá? Sem esses requisitos, o trabalhador não tinha o reconhecimento com essa estabilidade provisória de 12 meses, porque essa estabilidade provisória está prevista na Lei 8.213, que trata sobre os benefícios por incapacidade lá no INSS. Então, os tribunais entendiam que se não tem uma carta de concessão de auxílio-doença do INSS, não tem como pedir essa estabilidade de 12 meses para a empresa. E quais são os impactos dessa mudança para as empresas? Teve muito impacto? Muito. Porque, assim, nós sabemos o quanto o INSS é exigente para conceder esses benefícios por incapacidade. Como tem uma exigência muito grande e às vezes o trabalhador não consegue fazer essa prova, hoje se o trabalhador consegue provar que adquiriu uma doença, sofreu um acidente, mesmo que com esse acidente não tenha que ter ficado afastado pelo INSS, ele consegue essa estabilidade na empresa. A empresa tem que arcar e manter esse funcionário empregado por 12 meses. Mas se ele faltar, pode descontar. Se ele não trouxer o atestado. Então, pode descontar. Mas não pode demiti-lo. Não pode demiti-lo. Mas assim,
considera que se o médico do trabalho da empresa atestar que ele está inapto, a empresa vai ter que remunerar mesmo ele não trabalhando. Entendi. Então, as empresas têm um impacto muito grande, uma repercussão muito grande, porque a partir de uma comprovação de acidente de trabalho ou de doença ocupacional pelo médico particular desse trabalhador, as empresas já têm que ficar alerta que vão ter que arcar com 12 meses desse funcionário lá na empresa. E qual o papel do nexo técnico epidemiológico previdenciário nesse novo cenário? Então, é uma situação que as empresas vão ter que ficar mais atentas a isso, porque esse nexo técnico é aquilo que os técnicos seguranças do trabalho fazem avaliação do ambiente de trabalho para dizer quais doenças ocupacionais ou quais acidentes são mais passíveis de acontecer numa empresa. E isso interfere no CNAE da empresa e também interfere nas alíquotas que ele paga para o INSS desses funcionários. Então, a partir do momento que um laudo de um médico particular pode interferir nestas ocorrências de aumento dessas incidências de doenças ocupacionais, sem concessão de benefício, esses técnicos de segurança do trabalho, a hora que fizer o LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, terão que ter um olhar muito mais criterioso, mais crítico, de uma proteção maior para esses trabalhadores. E as empresas terão que ajustar melhor seus ambientes de trabalho, né? É possível contestar o NTEP e como? Esse nexo técnico do epidemiológico do ambiente de trabalho pode ser contestado, porque de repente o INSS vai começar a elevar as alíquotas de umas empresas porque está tendo mais incidência dessas doenças, e isso pode ser contestado até lá no INSS. Você pode apresentar laudos dos seus técnicos de segurança do trabalho dizendo que não é bem assim, todo esse risco aumentado que às vezes pode os fiscais da Previdência tentar elevar, fundamentar isso através desses laudos médicos especializados, técnicos, seguranças, as empresas terem médicos do trabalho que atestam que o ambiente é preparado para tentar evitar esses acidentes ou doenças ocupacionais, para ter uma estratégia especializada para quê? Para evitar esses passivos trabalhistas, para evitar essas alíquotas maiores de impostos. Então, é importante toda essa preparação desse LTCAT de uma forma que o técnico de segurança do trabalho também seja ouvido pelas empresas para que possa adaptar esses ambientes de trabalho para evitar esse risco maior na empresa. E dentro disso, a nossa empresária aí, Luciana, né, tem uma perguntinha para você. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Doutora, eu precisava esclarecer uma dúvida aqui, que tem uma nova legislação agora sobre a estabilidade do funcionário durante o seu primeiro ano de trabalho. Como é que a empresa ela pode se proteger quando o funcionário ele começa na empresa, aí daqui a pouco ele começa a faltar, e ele tira licença, e ele falta, e ele está com problema de saúde? Como que a gente pode, a empresa, né, ter também um resguardo da legislação para a gente poder proceder diante de uma situação dessa? Lu, muito obrigado pela pergunta e agora vamos à resposta. Essa é a principal dúvida das empresas, né? Como eu vou me proteger de tudo isso? É fundamental, a partir disso, fazer uma atualização dos protocolos internos das empresas, dessa saúde ocupacional, dessa saúde do trabalhador, entendeu? Trabalhar em conjunto com esses pareceres jurídicos, com os técnicos de segurança do trabalho,
com os médicos do trabalho, revisar todos os ambientes de trabalho, os protocolos de tentar evitar da oferta dos equipamentos de proteção individual aos trabalhadores. Os equipamentos coletivos o ambiente estar adaptado às necessidades dos trabalhadores para evitar que esses passivos aconteçam, porque depois que acontece, aí viram indenizações, e às vezes indenizações altas. Então precisa ter esse acompanhamento especializado de todas essas... Evitar que aconteça. Para que evitar que aconteça, tá? Documentação técnica sempre atualizada, esses atestados sempre encaminhar para o médico do trabalho, que é especializado para fazer a avaliação se realmente é uma doença ocupacional ou não. Se for doença ocupacional, dar todo o respaldo para esse trabalhador, para que ele não venha depois pedir essas indenizações, porque a empresa não deu a proteção para ele. Doutora, e essa nova orientação significa que qualquer doença pode gerar estabilidade? Não, né? Você imagina agora falar assim, tô com gripe, isso aí virar doença ocupacional? É só as doenças que têm relação direta com o trabalho e que a empresa não adotou medidas preventivas para tentar evitar esse adoecimento ou os acidentes, tá? Menos mal para as empresas. Tem que provar esse nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada. Acontece que agora elas têm que acompanhar isso até o período da demissão. Muitas vezes, após a demissão, ficar em alerta, porque se esse funcionário começar a fazer avaliações, puder buscar coisas lá de trás. Então, durante o contrato de trabalho, qualquer queixa do funcionário sempre encaminhar para o médico especializado da empresa para que ela tenha provas robustas que deu todo o suporte e avaliação para que ela também possa comprovar que não tem relação com o trabalho, que é uma doença comum. E para terminar, qual é a importância da atuação preventiva no contexto do tema 125? Então, como em muitas entrevistas nós temos falado, tudo isso está sendo aprimorado para quê? Para que os ambientes de trabalho sejam cada vez mais protetores, que eles sejam mais adequados para evitar que esse funcionário adoeça, que esse funcionário perca a sua saúde no trabalho, que esse trabalhador se acidente nesse trabalho. E assim, porque nós temos que proteger essas vidas, né? Nós temos que nos importar com o ser humano, porque não é uma máquina que está ali. É um ser humano que está atrás. É um ser humano, né? Não é, enferrujou, eu troco, né? Isso está demonstrando que as empresas devem investir nessa gestão para evitar o risco. Tá? Procurando dar tudo dentro da lei. Porque tem que ter segurança. O trabalho, por mais que ele tenha que ser lucrativo, ele não pode colocar em risco a vida das pessoas. Porque você tem que proteger, não o trabalhador, você empresário, você tem que proteger a sua reputação. A sua reputação. É ou não é? Porque essa notícia de um ambiente insalubre ou perigoso se alastra e queima a sua imagem perante toda a sociedade, seus fornecedores, as pessoas que queiram fazer comércio com você. Porque como que eu vou contratar de alguém que pode pôr em risco e pôr tudo a perder? De repente eu vou contratar para ela fazer um serviço, mas ela quebra com uma ação trabalhista dessa, ela não vai me entregar mercadoria. Então, a sua reputação que está em jogo. Então, primeiro, né, vamos procurar e fazer tudo corretamente para que não tenhamos, assim, preocupações no futuro. Doutora... Manter o equilíbrio financeiro, né? Muito obrigada pelas dicas, né? Sempre nos informando. Tenho certeza que semana que vem ela vem mais com novidades.